E Caru, bom dia, Motumbá. E hoje é segunda-feira, dia dos orixás Exu, Cobá, Larouexu, Mojubá, e dos orixás Omulu e Obaluaê, os gêmeos da cura, da saúde, Atotô, Ajuberum. E havia um grande rei, um rei poderoso que herdou um reino grande, glorioso de seu pai. Mas o rei determinou que ele era melhor que todos, que ele era puro, que ele tinha sangue nobre, que ele era a nobreza, a pureza, e não podia se misturar com os outros. Seus súditos só podiam se misturar ao rei para servi-lo, e mesmo assim com muitos limites. O cozinheiro não podia se misturar com ninguém, porque ele ia cozinhar para o rei. E o guarda não podia conversar com ninguém, porque ele ia guardar o rei. E o tecelão não podia tecer para mais ninguém, ele iria tecer para o rei. E assim o rei não se misturava, e cada dia buscava mais e mais pureza, pois ele sabia tudo e ele era melhor que os outros. E isso foi fazendo com que seu reino minguasse, que as pessoas se afastassem uma das outras e dos outros reinos. E todos pararam de cultuar até os orixás, porque o rei não admitia que as pessoas perdessem tempo com nada que não fosse com ele, a própria pureza. Elegbará Exu ficou sabendo disso e foi até o reino conversar com o rei. E quando Elegbará chegou, o rei lhe disse: Bem-vindo, grande orixá Elegbará, filho de Iemonjá, mensageiro de todos os orixás. E Exu se aproximou para cumprimentar o rei, e o rei disse: Por favor, mantenha uma certa distância, porque você veio de outras terras, deve estar impuro. E eu não me misturo com as impurezas, me perdoe. E Exu se sentiu ofendido. E o pior, sabia que aquilo era uma frase absurda que o rei disse. E Exu foi explicar para o rei que quando se mistura, se consegue mais benefícios, mais aprendizado, mais melhorias. Mas o rei disse a ele que não, que a busca era da pureza. E o próprio Elegbará tentou explicar que Onipim misturou tudo, que duas plantas se encontram, uma terceira nasce, que as borboletas e as abelhas se misturam no balé do vento, e uma produz mel e a outra poliniza o mundo, mas nada convencia o rei. Mas Exu era sábio e contava com o tempo, o irmão de Omulu e Obaluaê, Irocô, o tempo. E um dia o rei saiu numa jornada pelo seu reino para conhecer melhor o reino, mas não se misturava. Os guardas na frente, seus serviços atrás e ele no meio. E o rei começou a ver que as pessoas estavam querendo chegar perto, ele pediu para não se afastar. Ele não queria se misturar, não. E virou numa curva na mata. Exu fez um vento, e o vento apagou o caminho pelo qual o rei seguiu. Exu conversou com o San e as plantas mudaram de lugar, e assim o rei não conheceu o lugar em que estava. E se perdeu. Mas ele achou bom estar perdido por algum tempo, porque assim ele não precisava se misturar com ninguém. Estaria só, puro em seus pensamentos. Mas o tempo foi passando, a sede foi chegando, e o rei ali perdido, e já gritava por seus súditos, mas eles não conseguiam ouvir, porque o vento, que Yansan fazia a pedido de Exu, levava o som para o outro lado. Quando o rei se viu perdido e sedento, ele encontrou um riacho. Mas um riacho impuro, sujo, de água turva, e ele morrendo de sede. Quando ele viu que estava desesperado, ele dobrou seus joelhos e disse: Ó grandes orixás, por que me abandonaram? Por que me deixaram nessa sorte cruel de estar sozinho, sedento, com medo? E Exu chegou. Disse: Ó majestoso. E o rei foi chegando perto, e Exu falou: Não chega muito perto, eu vim de outras terras. Não estou puro. E o rei disse: Me perdoe, Exu, por aquilo que eu disse. Exu disse: Não há do que te perdoar, era a sua ideia. O rei falou: Mas eu estou morrendo de sede. Você que é Exu, me ajude a resolver isso. E Exu foi até a mata e encontrou um bambu velho seco. Furou o bambu usando o seu ogó, seu cajado de girar o mundo, seu bastão. Pegou pedras, colocou no fundo do bambu. Pegou areia, colocou em cima das pedras, carvão e vegetação, principalmente musgos, naquele bambu. E o rei achou aquele estranho. Mergulhou o bambu no rio, naquela água impura, e a água começou a pingar pura, e Exu começou a beber.
pegou a segunda e deu para o rei. E o rei disse para ele: Exu, o que você estava fazendo nesse bambu? O que você fez? Exu falou: misturei pedra, terra, carvão, vegetação, as impurezas, rei. E com isso consegui limpar a água, que estava só, mas impura, porque ela não havia sido filtrada. Esse riacho é como você, não sabia se misturar, não sabia se limpar. Quando você pega a terra, que é o lugar em que você nasce, e aquilo que veio antes de você, o passado, mistura com o carvão, que são as ideias, as opiniões, a fé dos outros. Acrescenta isso pedra, que é na verdade o conhecimento, o sonho, a esperança. E coloca o musgo, que é a natureza, que é tudo aquilo que foi criado, dentro do bambu, que é o seu corpo, seu palácio, seu templo, sua fé. Você consegue limpar qualquer água da ignorância. E a partir daquele dia o rei abraçava as pessoas e conversava, e passava horas conversando com as pessoas, mas guardava do seu lado o seu filtro, feito de bambu, que Exu lhe deu. Que a gente não tenha religião, ideia, opinião, verdades puras. Que a gente misture para que assim se filtre. Iômulo e Obaloê nasceram muito pequenos, muito mirrados, muito doentes. Em Laanaburucu, ganhou de Ossan uma planta chamada mirra, mirrada como gêmeos. E os benzeu, e rezou, e os defumou, e passou no corpo, e eles sararam, e cresceram, e viraram 2 grandes guerreiros. Um vestido de preto e branco, o outro de preto, branco e vermelho, como as galinhas de Angola. Mas até então, a galinha de Angola que Oxum havia criado para espantar a morte não tinha som. Ela era uma ave que tinha o mesmo som das outras galinhas. E mesmo tendo funcionado para espantar a morte, eu já contei citando Oxum e a galinha de Angola não tinha som. Mas as pessoas mais velhas de uma tribo adotaram a galinha de Angola e cuidaram dela assim que Oxum fez a magia para enganar a morte. E uma senhora muito velha tratava as galinhas de Angola com todo o amor, e elas foram se reproduzindo no amor daquela senhora. Mas sempre fazendo o mesmo som de galinhas comuns. Só que um dia aquela senhora ficou muito fraca, fraca demais, doente, e precisava de ajuda. Mas ela morava muito longe da vila. E disse às galinhas: estou fraca, estou muito fraca. E as galinhas, vendo que aquela senhora podia morrer sozinha, resolveram pedir ajuda. Mas como pedir ajuda? Elas eram simples galinhas que Oxum transformou em outra coisa para enganar a morte, elas não tinham poder. E as galinhas vieram e encontraram pelo caminho o Mulu e o Baluaê, que olhou para as galinhas e disse: ah, as galinhas que Oxum criou. E uma galinha olhou para a outra, e no desespero de vontade de ajudar aquela senhora que cuidou delas, elas começaram: tô fraca, tô fraca, tô fraca. E os gêmeos acharam estranho aquele animal com esse som. E as galinhas debatiam: tô fraca, e mostravam o caminho da casa da preta velha que cuidou delas. E os gêmeos meio que entenderam e seguiram as galinhas até chegarem naquela senhora que estava muito doente. Mas era uma senhora que não tinha cuidado só das galinhas de Oxum. Ela tinha cuidado de todos uma vida inteira. Mas estava fraca, doente. Os gêmeos se lembraram de quando eles eram fracos, doentes, quando criança, e pegaram a mirra e benzeram aquela senhora. E passaram no corpo dela e fizeram defumação. E pegaram batata doce, cozinharam para ela. E a cuidaram até que ela ficasse bem. E ela disse: ó poderosos orixás, como encontraram a preta nessa situação? E eles disseram: essas lindas criaturas nos avisaram que você estava fraca. E a preta velha disse: como, senhores? Eles falaram: conte. E as galinhas: tô fraca, tô fraca. E a preta velha ficou tão feliz porque isso a salvou, e durante muitos anos ela ajudou as pessoas. E até hoje, as galinhas de Angola andam por aí dizendo que tem alguém fraco, precisado, necessitado, que a morte seja espantada, que a doença seja livrada. Então carregue sempre a mirra e ouça o cantar da Angola e vá ajudar quem está fraco, pois Nanã fez isso, Ossan fez isso, os gêmeos fazem isso.
que as nossas almas possam fazer isso. Uma segunda-feira repleta de Exu e de Obaluaê e Omulu, Cobalaro Exu Mojubá, Atotô Ajuberum para os gêmeos. Uma segunda repleta de Axé Motumbá.